Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e nós somos líderes do campeonato, 5 pontos na frente, porém a imprensa, ou parte da imprensa, né, continua resistente a admitir que o Botafogo é um real candidato ao título brasileiro. É impressionante, né? Quantos pontos será que a gente vai ter que abrir de vantagem para que considerem o Botafogo um candidato ao Brasileirão? Vamos começar pela... Vocês conhecem aquele quadro, né, do Seleção Sport TV, Quem é Melhor, né? Que eles comparam jogador por jogador, posição por posição e vão escolhendo quem que é melhor, né? Então, vou mostrar para vocês, adivinhem quantos jogadores do Botafogo e quantos do Palmeiras. São os 11 ali titulares comparados e mais o técnico. Então, começando pelo técnico, eu posso dar a dica que foi um técnico português o escolhido. Não adiantou nada, né? Vamos lá. Brincadeiras à parte, Abel Ferreira do Palmeiras foi escolhido no lugar do Castro. Não sei se eles pegaram o recorte atual ou pela carreira no Brasil. Se for na carreira do Brasil, certamente o Abel Ferreira tem mais conquistas, né, do que o Castro. E montaram a equipe num 4-3-3. Vamos lá. O Everton, goleiro, Palmeiras. Mike, Palmeiras. A zaga com Gustavo Gomes e Adrielson, tá aí o primeiro botafoguense do time. E fechando na lateral, o Piquerez, beleza? Então, técnico palmeirense, defesa toda palmeirense, o único intruso ali, o Adrielson. Vamos ao meio de campo, será que vai ter algum botafoguense no meio de campo? Fala aí. Não cola não, hein? Antes de eu falar, qual o seu palpite? Vamos lá, Zé Rafael do Palmeiras, Eduardo Sheik, botafoguense, e fechando o meio de campo, né, com 3 jogadores, Rafael Veiga, também da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, por enquanto, Adrielson e Eduardo, os patinhos feios, né, na equipe o time escolhido pelo pessoal do Sport TV, né? E o ataque? Quem que vocês acham? Será que entra Tiquinho Soares? Será que entra Júnior Santos? Vamos ver. Rony do Palmeiras, Tiquinho Soares e Dudu fechando. Então, vamos lá. Das 11 posições, apenas 3 jogadores do Botafogo, Adrielson, Eduardo e Tiquinho Soares, romperam aí, né, essa onda verde aí de palmeirenses, incluindo também o Abel Ferreira. Comenta aí embaixo se vocês concordam com isso. Eu volto a dizer, como a estatística, né, que o GE faz, de votação dos jornalistas, quem que é favorito, não saiu ainda sobre o jogo, tá? Mas é legal até que eles continuem subestimando o Fogão. Acho que dá mais gana aí na gente de seguir com essa grande campanha, beleza? Pessoal, ainda na área aí de Sport TV, Globo, né, o Grupo Globo, a Globo já começou a anunciar, já fez a publicidade do jogo de domingo, 4 da tarde, né? Imperdível, acho que até para quem não é botafoguense, né? Vai ter os secadores, né? Os haters, melhor dizendo, né? Mas enfim, é um jogaço, porém, coisas incríveis, né? Ele não vai ser transmitido para todo o Brasil, quase. Vão ser 25 estados que terão Palmeiras e Botafogo, 16 horas, direto do Allianz Parque, e 2 estados que terão Grêmio e Curitiba. Acredite se quiser. É que o pessoal lá do Sul, né, com todo respeito à galera aí gaúcha, paranaense, mas eles são bem, né, como dizer, gostam dos seus times locais e vão perder o jogão Palmeiras e Botafogo. Então, Rio Grande do Sul e Paraná terão Grêmio e Curitiba. Quem quiser ver o jogo entre o segundo colocado e o primeiro colocado brasileiro, terá que sintonizar no Premiere, beleza? São bem bairristas, é a palavra que eu estava procurando aqui. São bairristas, mas tudo bem. Vamos lá. Também se fosse o Botafogo e Curitiba, também eu preferia assistir Botafogo e Curitiba. Não tiro totalmente a razão, mas interessante que vão ser 25 estados vendo esse duelo esperado aí entre alviverdes e alvinegros. A Globo escalou o seguinte time, tá, para transmissão: o Luiz Roberto, narrador, o Júnior, comentarista, e o Ricardinho, também comentarista, 2 ex-jogadores, comentando. E já no PFC, né, Premier, vai ser o Milton Leite
com o Dodô, nosso ex-craque alvinegro, que agora faz parte do time, né, do Sport TV, e o Alexandre Losetti. Então, assim, exceto pelo Dodô, Milton Leite e Losetti não me apetecem muito paulistas para o meu gosto. Então, com certeza, como eu não vou a São Paulo, assistirei o jogo na Globo com o Luiz Roberto, que é um gente boa, né? Um cara que sempre levanta aí a bola de todos os times, é um cara que ninguém sabe para que time ele torce, e é um cara muito respeitoso com o Botafogo, como com outras equipes, assim que tem que ser. Depois o Júnior, né? E o Ricardinho ali, certamente analisando mais pelo lado do Palmeiras, e o Júnior, por ser carioca, mais pelo lado do Botafogo, beleza? Então, transmissão aí desse jogo, jogão imperdível, tá? Porém, eu vou comentar agora o blog do Bernardo Gentili, do Fogão Net, que corrobora com exatamente o que eu já tenho falado. Eu vi que também o TF também falou nesse sentido, que é o seguinte, o blog do Gentili é o seguinte título: não existe final no domingo. Entenderam bem? Não existe final no domingo. Primeiro que a vantagem do Botafogo é de 5 pontos. Então, se fosse, não tem como o Palmeiras fazer 6 pontos. Não tem, não existe. Né? O máximo que o Palmeiras pode fazer são 3 pontos, mas isso não vai acontecer, assim esperamos. Então, essa narrativa, né, de que o jogo é uma final antecipada, que é uma final, é justamente que o Gentili condena, né, e eu estou totalmente de acordo, que é não cair na armadilha dessa narrativa de que é uma final, né, porque senão dá a impressão de que, se o Botafogo perder, tá vendo? Então o Palmeiras é que é o grande time desse campeonato, né? Só que, galera, vamos explicar o seguinte para quem não entendeu. Esse é um campeonato de pontos corridos. Então o que o Botafogo está fazendo, o discurso do Castro, o discurso dos jogadores, é o jogo a jogo, certo? O Botafogo estava com foco total no Cuiabá, perfeita postura, ganhamos os 3 pontos que eram fundamentais, justamente para a gente ir a São Paulo com essa vantagem, com essa gordurinha dos 5 pontos. Então vai ser um Botafogo, obviamente, extremamente motivado, focado, porém tranquilo, né? Como líder com 5 pontos de vantagem. Esses 5 pontos podem virar 8 pontos, é o que a gente espera, né? Podem se manter como 5 pontos se acontecer um empate, ou no caso, né, de uma derrota, o Botafogo segue líder do campeonato. Então não tem nada de papo de que é final. O Luiz Roberto, né, que eu acabei de falar, que vai narrar o jogo pela Globo para 25 estados, né? Vai ecoar a voz do Luiz Roberto, né? Sabe de quem? Tiquinho! Pelo Brasil afora, ele no Instagram, ele postou a propaganda do jogo, tá? No Instagram dele, e escreveu embaixo, porque eu até fui ver o que dizia a propaganda, tal, Palmeiras, Botafogo, né? Os 2 primeiros colocados, mas eu fui ver o que ele escreveu, ele se coçou para falar alguma coisa nesse sentido, ele botou aquele aroma de decisão. Ficou só no aroma, né? Ficou só no aroma, porque não é decisão. Bem entendido, todos? Acompanharam o raciocínio? É jogo a jogo. Os 3 pontos de domingo são os mesmos 3 pontos que foi o jogo com o Cuiabá, que serão os mesmos 3 pontos, se Deus quiser, da nossa vitória contra o Vasco no outro final de semana. Então, é jogo a jogo, é um campeonato de longa duração, né? É uma maratona de jogos. Claro que vencer o Palmeiras vai dar muita moral, né? Como também se o Palmeiras nos vencer, vai animar eles. Beleza. Mas o Botafogo não pode sair da sua rota, que é uma campanha brilhante até aqui. 11 jogos, 9 vitórias, 2 derrotas, nenhum empate. O Botafogo não pode cair nessa armadilha de que se perder no domingo, tá tudo perdido, o Palmeiras volta a ser o favoritaço. Não caiamos nessa armadilha. Então, perfeito aí o blog do Gentili. Vou citar aqui também agora para a gente, chegando aqui nas informações finais desse vídeo, o canal do Manel colocou essa estatística. Eu falei mais cedo que era 80%, mas foi arredondando, tá? O Botafogo tem 82%, ainda é melhor, de aproveitamento nessas primeiras 11 rodadas, tá? Ou seja, 9 vitórias em 11 jogos corresponde a 82% de aproveitamento, que é um aproveitamento fantástico, né?
a gente, sendo bem realista, imagina que o Botafogo não vai conseguir manter esse aproveitamento até o final do campeonato, né? É um aproveitamento, assim, absurdo, né? Totalmente fora da curva. Por isso que o Botafogo está com 5 pontos de vantagem sobre o Palmeiras, que também faz uma ótima campanha, né? O Palmeiras estava invicto até a última rodada. Então, se nas próximas 27 rodadas que faltam, né? Total de 38 rodadas, jogamos 11, faltam 27. O desempenho do Botafogo cair de 82% para 62%, tá? Para vocês terem uma ideia, o desempenho de 62% corresponde ao que o Grêmio tem hoje. E o Grêmio está na terceira posição do campeonato, também faz uma boa campanha, né? Ultrapassou o nosso rival aqui do Rio, né? Tá em terceiro lugar, ganhou de 3-1 do América Mineiro ontem, acho que foi de virada esse jogo, e chegou a 62%. Então, se o Botafogo tiver, a partir de agora, cair de 82% para 62%, significa que o Botafogo fará 50 pontos mais no que falta ser disputado. E aí a gente soma 50 pontos com os 27 pontos atuais que nós temos, chegaríamos ao quê? 77 pontos. 77 pontos, tá? Segundo a UFMG, tá? Correspondem a 99,7% de chances de título. Ou seja, praticamente campeão, né? Praticamente campeão, 77 pontos. A gente até fala em 80 pontos para ser aquela coisa assim, né? Muito certa, né? Muito próxima. A gente já teve campeões com 71 pontos, já teve campeões com 80, mas assim, 80 pontos, aí na minha cabeça o cálculo era o seguinte, já que a gente está super bem nesse primeiro turno, vamos tentar chegar a 45 pontos nesse primeiro turno, para ter aquela gordurinha de fazer, de repente, 35 pontos no segundo e chegar ao número mágico de 80 pontos. Mas esse estudo aqui, que o FMG trouxe, é interessante, que o Botafogo fazendo mais 50 pontos, chegaria a 77 e muito dificilmente deixaria de ser campeão brasileiro de 2023. Vamos falar mais isso, jogar boas, emanar boas vibrações no YouTube, nos vídeos, enfim. Por aí, na sua casa, abra a janela e fale Botafogo campeão brasileiro de 2023, quem sabe? Ainda está cedo, galera, ainda está cedo. A gente alterna ali entre a extrema, enfim, motivação, né? E também o pé no chão. Ser botafoguense também é um pouco isso, né? Mas vamos lá, sem muita euforia. Então, achei bem interessante esse estudo, né? Vamos aí ver depois, ao final do campeonato, quantos pontos que o Botafogo vai conseguir, que aproveitamento que o Botafogo vai terminar o campeonato. Quase finalizando, tem mais uma do Sport TV, tá? O André Lofredo, eu não sei se o André Lofredo, da onde que ele é, se ele é paulista, mas ele mora no Rio, tanto é que ele comenta futebol. Quem acorda cedo como eu, né? A primeira edição do RJ, né, de manhã cedo, ele sempre está comentando ali o futebol carioca, o André Lofredo. E hoje no Sport TV News, ele falou o seguinte, que ele não considera ainda o Botafogo um candidato ao título, tá? Pelo histórico recente do Botafogo, pré-SAF, mesmo agora depois da SAF, questão do Botafogo ter ido muito mal no Carioca, ter tido aquele problema do Castro quase ter sido demitido, histórico recente do Botafogo, segundo ele. Então, ele não considera ainda o Botafogo como um candidato. Se essa campanha do Botafogo fosse um Flamengo ou fosse um Palmeiras, palavras do Lofredo, ele poderia cravar que são equipes que, por ter esse lastro maior aí nos últimos anos, dificilmente deixariam essa vantagem de 5 pontos, né, ser encurtada e ganhariam, né, ao final das 38 rodadas o título. Então ele colocou o seguinte, caso o Botafogo vença o Palmeiras no domingo, ele disse que pode começar a se falar na possibilidade
de título para o Botafogo. Comenta aí o que você achou. Eu achei que ele foi bem rigoroso com o nosso Fogão, e que não está botando muita fé, né? Mas eu diria, já que é do Grupo Globo, né, e tem a novela Vai na Fé, Lofredo, vai na fé que o Fogão é candidato sim ao título, mas eu achei que ele foi bastante duro, né, nessa análise. Claro, a gente compreende que né, os exemplos de Flamengo, o próprio Atlético Mineiro, Palmeiras, campeões recentes do Brasileirão, são equipes que, por isso que foram apontadas como favoritas no início do campeonato, né? O Botafogo não deixa de ser uma surpresa, isso a gente concorda, porém, ele disse que o Botafogo só pode ser considerado, talvez, né, quem sabe, candidato ao título se vencer o Palmeiras no domingo, que aí abriria 8 pontos, e aí já seria uma diferença de olhar para o segundo colocado com binóculos. Comenta aí o que você achou dessas falas do André Lofredo. E eu volto a dizer, é ótimo. Quanto mais eles desprezarem a gente, é melhor. A gente mata no peito, bota no gramado e dá um tirambaço pro fundo da rede, esse hate. Não vou dizer hate, né? Essa má vontade dos comentaristas com o nosso Fogão. Finalizando finalmente o vídeo, galera, já temos 16 minutos e meio, confirmou, né, a punição ao Vasco diante dos acontecimentos de ontem, né, do jogo com Goiás em São Januário, que o Vasco foi punido preventivamente pelo STJD, então o Vasco não poderá ter torcida em São Januário, não poderá ter torcida quando for jogar fora, no caso da partida do dia 2 de julho, no Newton Santos, contra o Botafogo, o que é ótimo, porque apesar das torcidas até se darem bem, Botafogo e Vasco, mas teremos o Newton Santos todo botafoguense e com mais uma possibilidade aí de recorde de público, já que o setor sul, que normalmente seria destinado à torcida vascaína, será naturalmente comercializado, depois que vender tudo, né, leste, oeste, será comercializado sul e norte. Assim esperamos ter um Newton Santos, né, casa cheia no dia 2/7. E aquele recado, galera, seja qual for o resultado domingo, vitória, empate ou derrota, esse jogo com o Vasco é fundamental que a gente compareça. Tem promoção de ingressos, né? Tá valendo ainda aquela promoção de 20, 30 reais para os planos mais básicos, que é o preto e branco. Lembrando que o glorioso e alvinegro é check-in grátis. Então não tem motivo nenhum para a gente não lotar o Newton Santos no próximo domingo, sem ser esse o outro. Beleza? Era isso, galera. 18 minutos, era importante trazer todas essas repercussões aí do pós-rodada, uma rodada que eu gravei no vídeo mais cedo, perfeita para o Botafogo, maravilhosa, sensacional, que tenhamos mais rodadas como foi a 11ª, né? Que a 11ª se repita aí em outras rodadas, com o Botafogo brilhando e seus adversários diretos tropeçando, beleza? Um abraço, tamo junto sempre, não esquece de, né, dá o like, acionar o sininho. Se você não é inscrito, se inscreva. O canal tem apenas 2 meses de vida. Estamos trazendo sorte aí, humildemente pedimos. Estamos trazendo sorte aí para o Fogão. Então que a gente continue crescendo aí, número de inscritos bombando, enfim. Senta o dedo no like se você curtiu esse conteúdo para o YouTube entregar para mais pessoas e voltar a entregar para você, né, esse conteúdo alvinegro de coração, só de quem é líder. Tamo junto, abraço, fui!